Muito bem, estamos com mais um podcast, Identidade de Governo, e hoje nós basicamente vamos falar da essência principal de todo ser humano. Nós sabemos que nem tudo o que se vê é. A ciência, ela tenta, de alguma forma, trabalhar com as pessoas, com a mente das pessoas, transformando e ajudando-as, e eu não sou contra a ciência, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, até porque eu acabei de me inscrever num curso agora, no meu segundo curso, na minha segunda pós de neurociência e psicologia. Então, nada contra, pelo contrário. Mas, o que é importante nós entendermos é que muitas coisas que acontecem em nossa mente, nossa alma, doenças, cansaços mentais, sensação de esgotamento emocional constante, muita coisa pode estar ligada sim à parte espiritual. E quando eu falo de identidade de governo, nós estamos falando desse retorno, desta essência do ser humano. Eu fiz aqui algumas anotações antes de nós entrarmos propriamente dito na identidade de governo, com base bíblica, inclusive. Eu quero que você entenda algo, que muita coisa que Jesus dizia, ele literalmente usava a palavra ré. Então, por exemplo, ressurreição, ressurgir, reviver, restauração. Então Jesus, quando ele andou aqui na terra, evangelizando, ele sempre apontava para o passado e nunca para o futuro. Então, assim, eu creio que quando nós pensamos dentro desse contexto, identidade original, identidade de governo, identidade em nosso espírito, aponta mais para voltar do que andar para frente, caminhar em direção ao futuro, como muitos pensam. E, por exemplo, a primeira coisa que nós temos que destacar, que eu quero apontar aqui, é que Jesus usou essas palavras. Eu sou a ressurreição, revestidos. Olha só, tudo aponta para de volta, né? O carro, por exemplo, quando ele engata marcha ré, seria redundância dizer marcha ré para trás, porque a própria palavra marcha ré já é voltar. Mas, ao mesmo tempo, entendendo o que Jesus dizia, é arrependimento, arrepender, ou seja, ré, voltar, pender, pendurado, suspenso, ou seja, elevado, pendor do topo. Então, o tempo todo, Jesus, em sua palavra, ele, anunciando os evangelhos, ele apontava para este princípio de voltarmos à nossa essência, de voltar àquilo que nós fomos chamados para desenvolvermos a nossa originalidade. Por isso que é importante você entender estes princípios, primeiro, bíblicos, porque quando eu falo identidade de governo, fica muito vago. Alguém me perguntou, identidade de governo está ligada ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal? Não, é a nossa identidade que faz com que nós possamos governar a nossa vida, a nossa situação no dia a dia, corriqueiro. Identidade de governo aponta primeiramente para o nosso espírito. Eu vou falar agora há pouco aqui, inclusive citando o texto bíblico. Então é essa identidade que nós precisamos resgatar. Olha aqui eu dizendo a palavra ré de novo. Resgatar. Ou seja, voltar à nossa essência. E é importante que, para que você entenda isto, você precisa entender de forma inteligente, mas muito mais do que inteligência, você precisa da inteligência espiritual.
para entender esses princípios. Caso contrário, vai ser só mais uma palavra de efeito ou talvez uma mentoria tentando te convencer de algo que você não consegue se autoconvencer, porque são crenças, padrões mentais que impedem você de viver o seu melhor. Por isso, eu quero que você entenda. E aqui eu fiz um segundo princípio, que é a segunda característica, que eu escolhi, está ligada à reconciliação. Jesus ensinou sobre a importância de se reconciliar antes de cumprir qualquer princípio. Está lá em Mateus 5, 23 e 24. Então você percebe que Jesus, o tempo todo, ele está apontando para a origem do ser humano, para a identidade original, para a identidade de governo. E nós percebemos que as pessoas estão constantemente buscando encontrar algo simplesmente nas folhas e não procuram na raiz a essência dos problemas que elas enfrentam no dia a dia. E nós sabemos que todos nós estamos num processo de construção, estamos num processo de transformação diária da nossa alma. Porque a Bíblia diz assim: amados, desejo que te vás bem, que tenhas saúde e que sejas próspero assim como é próspera ou assim como vai bem a tua alma. Então, nós entendemos que o nosso espírito, quando Deus entra em nosso coração, através da nossa confissão em Cristo Jesus, ele é salvo automaticamente, pela confissão da fé. Mas a nossa psique, a nossa alma, ela está num processo diário de transformação. É por isso que não cabe a você e a mim julgar ninguém. Muitas pessoas pegam aquele texto, não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida que você for julgado, que você julgar, você será julgado. E as pessoas pensam assim: eu não vou julgar para não ser julgado pelas outras pessoas. É uma interpretação errada do texto. O texto, na verdade, está dizendo o seguinte: olhe, não julgue ninguém, porque da mesma forma que você julgar, Deus vai te julgar. Esta é a interpretação do texto. Então, quando você entende que a nossa transformação da nossa alma, nossa duas vezes, né? Redundância, mas a transformação da nossa alma está num processo diário, constante, todos os dias, então você passa a não julgar mais as outras pessoas, porque todos nós estamos num processo de transformação, de mudança da psique, da mente, da alma. E o nosso corpo, então, sendo bíblico, ele será transformado, porque Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, quando Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, então nós também seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então você percebe, então, que a identidade de governo que eu cito, porque é um seminário, é uma mentoria de 3 dias, e eu não vou conseguir aqui explicar tudo em meia hora, ou em 4, 5 podcasts que estamos fazendo, mas estamos dando aqui um pano de fundo para que você entenda a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira origem. Então temos muito mais coisa para falar, mas eu não vou pontuar isso aqui agora. Eu quero que você entenda, primeiro, lá em Gênesis 1, versículo 26. Olha só que coisa interessante. Deus, ele dá um comando. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 2 pontos. Tudo que precede 2 pontos, isso aqui é português, tem uma explicação. Você sabe disso. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que, biblicamente falando, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso a imersão, por isso o seminário, identidade de governo.
Identidade de governo aponta justamente para Gênesis 1, 26. Que aponta o quê? Que nós somos a imagem e nós somos a semelhança de Deus. Uau, isso é poderoso. Isso é muito poderoso. E aqui não estamos falando de religião, estamos falando de um princípio teológico, de um princípio bíblico para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, psique e para os seus negócios. Para tudo. E aí vem, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, percebemos que é um comando de Deus. Primeiro, Deus afirma, façamos o homem, aqui homem, homem, mulher, macho e fêmea, tá? Sempre que a Bíblia fala de homem, se refere a homem e mulher. A nossa imagem e semelhança. Então, a primeira coisa para você entender a identidade de governo é que você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança do Deus todo-poderoso e criador de tudo. A outra coisa importante que você tem que entender é que Deus já nos deu uma ordem. Deus não é irresponsável para nos ordenar que nós fizéssemos algo sem nos dar a capacidade, o potencial para que nós pudéssemos exercer este domínio que eu acabei de ler aqui. E o 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ou o criou. Então percebemos que nós somos primeiro a imagem de Deus. Isso aponta para a sua identidade espiritual, emocional, psique e física. E o 28 diz, e Deus os abençoou. 3 coisas importantes aqui. Imagem, ordenança para governar, mas muito mais do que isso, Deus nos abençoou para que nós cumpríssemos este propósito como imagem e semelhança dele. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, de novo, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, assim, contextualizando Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 27 e 28, a ordem é esta: domine, cresça, tenha paz, tenha alegria, cresça emocionalmente, cresça espiritualmente primeiro, porque primeiro vem o espiritual e depois o emocional. Entenda isto. Mas também tenha saúde emocional nesse processo, como eu acabei de falar, da transformação diária da alma. Dessa metamorfos, que é a transformação, que a ideia que se traz é de mudança de um lagarto para borboleta, metamorfos ou metamorfose, transformação, a nossa psique, nossa alma. E nós precisamos entender que essa transformação diária, ela acontece com base nesta experiência espiritual, dessa mudança do seu interior, do seu espírito, do seu pneuma, do sopro de Deus em nosso espírito, que está lá no livro do Gênesis. Por isso eu falei aqui no começo do nosso podcast que Jesus começou o seu ministério apontando para arrependimento, ressurreição, reviver, revitalizar. Paulo fala muito isso aqui em suas cartas. Revitalização traz a ideia de trazer à vida a sua origem. Então,
Quando você entende isto, você começa a entender a sua essência. E a nossa essência é o nosso espírito. A nossa essência é o espírito que vem de Deus. Porque lá em Gênesis 1, Deus ele soprou o seu pneuma, o seu fôlego de vida num homem de barro. E aqui nós estamos pegando princípios bíblicos para explicar o quê? A identidade de governo que eu sempre falo. Nossa essência é o espírito e não o corpo, porque o corpo ele é passageiro. Nós envelhecemos. Ontem eu falei com um senhor, né, de 80 e poucos anos, e ele dizia, eu envelheci. Eu falei, parabéns, porque só não envelhece quem quer morrer cedo. Eu vejo jovens que às vezes menosprezam os idosos, né? Mas não querem morrer. Então, a única forma de não envelhecer é morrer. Como ninguém quer morrer, vamos envelhecer saudavelmente. Então, entendendo esse princípio, por isso nós precisamos, ou ele, o Espírito, precisa voltar-se para esta essência original. A identidade de governo que eu estou falando. Por exemplo, existem mesas e mesas. Existem mesas de R$ 1.500. Eu vi esses dias uma mesa de R$ 600, mas eu vi uma mesa de R$ 300 mil. Mesas e mesas. Então, por exemplo, para você estudar uma mesa de R$ 300 mil, você precisa estudar a sua origem, a árvore. Quanto tempo durou? Como foi cortada? A essência da mesa é a árvore. Onde foi colhida esta árvore? Cortada? Quanto tempo durou? Quantos anos essa árvore durou? E aí está o preço. Então a essência está ligada a isso. Está ligada ao princípio original. Então, para você entender a sua vida espiritual, a sua vida emocional, você precisa estudar a sua essência. E a sua identidade não é simplesmente seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe foram instrumentos de Deus para você vir para este cosmos, para esta terra. Mas a sua verdadeira essência, biblicamente falando, ou de forma teológica, é Deus. E aí as pessoas se enganam. Por isso eu falei, não sou contra o estudo da psicologia, neurociência, da psiquiatria. Eu sou estudioso dessas matérias, eu amo muito isso. E quanto mais você estuda, aí vem em minha mente aquela frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Estamos num constante aprendizado. Mas é importante você entender, o espírito humano não conhece sua natureza de liderança, seu propósito, sua capacidade, seu potencial, seu poder ou qualquer outra coisa sem conhecer primeiramente a sua origem, a sua essência ou a sua identidade de governo. Uau, isso é forte, isso é poderoso. Isso é muito interessante. E aí, lá em João 4, versículo 24, diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A essência do nosso espírito é Deus. Acabei de ler Gênesis 1, 26, 27 e 28. Depois leia em sua casa. Eu quero despertar você a descobrir sua essência. Para que você pare de ficar aí neurotizado, neurotizada. Se entupindo de remédios. Repito, eu não sou contra remédio. Por um período, um acompanhamento médico é importante. Eu incentivo isso. Mas eu incentivo você também, ou principalmente, a descobrir sua essência, a sua verdadeira identidade.
Conhecer é voltar-se para Deus. E isso não é uma opção, é uma obrigação, é uma emergência do ser humano. E nossa origem é identidade, propósito, conceito, importância, valor, proteção, sustentação, conservação, produtividade nos negócios, significação ou até ressignificar. Isso é importante você entender. Isso é vida abundante. Nos separamos do nosso Criador e automaticamente nós nos separamos da nossa essência. E ao nos separarmos da nossa essência, o ser humano passou a viver com medo do futuro. Eu disse aqui no começo do nosso podcast, Identidade de Governo. Pessoal, antes disso, não te esqueça de dar seu like, de comentar, de curtir, compartilhar. Eu chamo de os 3 Cs. Compartilhe. Você vai me ajudar e vai ajudar também pessoas que precisam ouvir, assistir a nossa aula e receber também o transbordo do que nós estamos pontuando aqui para você através desse podcast Identidade de Governo. Conto com você? Dê seu like, comente, compartilhe. Então, aí vem as culpas e assim por diante. Medo, ansiedade, culpa. Parece que a maioria dos líderes, das pessoas, sofrem de algum tipo de doença mental. Você vê empreendedores e empresários literalmente vivendo constantemente neurotizados. Mas por quê? Porque perderam a sua identidade de governo. Perderam a sua essência. Perderam a paz. Alguns dos maiores líderes, mentores, coaches, estão emocionalmente destruídos. Eu conheço muita gente assim, que na verdade eles seguem aquela linha, fazem o que eu mando, mas não fazem o que eu faço. Repito, estamos todos num processo de transformação da psique, da alma. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Paulo diz: quem conheceu a mente de Cristo para que o possa instruir? Mas vós tendes a mente de Cristo. Mas o que nós mais percebemos é que pessoas vivem neurotizadas, atormentadas, com a síndrome de Adão ou com a síndrome de Caim. O que é a síndrome de Adão? É a síndrome do se esconder. Errei, pequei. E nós estamos numa era em que nós fomos resgatados, de novo, resgatados por Cristo. E qual que é a síndrome de Caim? Estar sempre armado. Não sou o guardador do meu irmão. Quem conhece Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Não tenho tempo para entrar de forma mais profunda nesses pontos agora. Então, são síndromes que levam as pessoas, líderes, a viverem literalmente neurotizados, que estão constantemente ativando as janelas killers, janelas assassinas, e nunca caminham com base nas janelas lights. Vou usar aqui um termo de inglês para forçar você a estudar inglês, como o nosso cameraman aqui que estuda inglês, o Gregory. Então, o que é importante você entender? Que você precisa trabalhar com base nessa percepção de identidade de governo, ou seja, resgatando a sua origem em Cristo, através de Cristo. Eu li Gênesis 1, 26 até o 28, para te dar esse pano de fundo. Então, muitos governantes, congressistas, parlamentares,
são incubadores de doenças mentais. E não estou dizendo que tais pessoas precisam de um sanatório psiquiátrico, não é isso. E não estou dizendo também que tais pessoas precisam, não estão ou não estejam preparados para exercer a função as quais elas exercem. Mas as suas reações, por exemplo, se você assistir alguns parlamentares discutindo uma emenda, parece coisa de louco. É nesse contexto que eu estou falando. São agressões verbais e ameaças terríveis. Por quê? Estão literalmente com doenças mentais. Incapacidade de fazer julgamentos. E você observa que constantemente o ser humano entra nessa vibe, nesse princípio, e não sabem, e pior, não desfrutam da sua verdadeira identidade de governo. Um outro ponto importante, você precisa encontrar o propósito para a sua vida. Milhares de homens e mulheres de várias sociedades no mundo todo vivem, independentemente do status quo ou da socioeconômico, independentemente da posição, buscam satisfazer as profundas aspirações do seu íntimo para encontrar propósito, mas muitos têm até tentado eliminar comportamentos destrutivos, mas não conseguem. Por quê? Porque justamente não estão caminhando com base na sua identidade de governo. E partindo já para nosso final do nosso podcast, partindo para a conclusão, primeiro, entenda a sua essência. Volte esse podcast, esse vídeo, assista mais uma vez, 2 vezes. Concluindo, poder sem propósito ou sem direção. É o que se vê hoje em dia. Poder por poder. Você vê nas empresas as pessoas com gana de poder. Poder sem propósito é pura ilusão. Dinheiro sem significado é como correr atrás do vento. Posições sem entusiasmos é utopia. É a cenoura filosofal. Em que você coloca uma cenoura num cabo de uma vassoura, em que o jumento vê a cenoura, tenta buscar, tenta morder, mas nunca alcança. Imóveis ou casas sem lar. Filhos sem educá-los. Hoje em dia se protegem mais os animais do que seres humanos. Eu sou um protetor dos animais, eu amo os animais, os pets. Mas proteger os animais e matar ser humano é não entender o propósito original. Hoje em dia, a vida do ser humano não vale nada. E ouço direto nas empresas que peço consultoria, pessoas dizendo o seguinte, mexer com gente não é fácil. Eu digo sempre, Jesus morreu foi por gente, por pessoas. Então, encerrando, nós precisamos entender a nossa origem. Precisamos entender que precisamos fugir do auto-engano. E o que é o auto-engano? Fiz aqui uma anotação. É negar a verdade sobre si mesmo, sobre crenças, no ambiente que trabalha. É negar crenças que é obviamente falsa. Algumas pessoas brincam, vivem num mundo de faz de conta. É o famoso pôr a pedra embaixo. Mas todas as vezes que você põe uma pedra embaixo, cria-se bicho. Pense nisso. Reflita sobre este ponto, estes pontos que eu acabei de mencionar. Mas o alvo principal, na verdade, é você voltar literalmente à sua essência, à sua verdadeira identidade de governo. Identidade, propósito. Que você possa entender que sem este retorno, sem este princípio, você viverá uma vida
sem propósito, sem significado. E a pior coisa que existe para um ser humano é chegar a uma certa fase da vida e olhar para trás e ver que você construiu a sua vida em cima de uma utopia, uma casa de areia. E ao olhar para frente, não tem como mais avançar, porque o tempo é implacável. E muitas pessoas entram em angústia, ansiedade, medo e depressão, justamente por não entenderem o verdadeiro significado da nossa vida, que é Deus. É entender o zoe, é entender o pneuma, o sopro de Deus. Então, identidade de governo é você voltar e entender que muitas coisas que você busca em sua vida, nas suas emoções, na sua alma, na sua psique, está dentro de você, porque em algum momento você se afastou do Criador, se afastou de Cristo. E o vazio das suas emoções, o buraco, como se diz, é muito mais embaixo. Encha-se de Deus, encha-se de Cristo, para que você possa então ter uma vida abundante. Encerrando, não te esqueça de seu like, compartilhar, comentar e dê seu dislike também, vai nos ajudar muito. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.